Querido escritor Germano Almeida, é um prazer enorme estares aqui connosco. Cabo-verdiano, natural de Cabo Verde. Temos também um querido amigo poeta que está ali, o José Luís Tavares. Podes levantar, José Luís? Querido também de Cabo Verde, que está cá connosco. O Germano Almeida é um escritor que está dentro da minha vida. Porque eu conheci ainda era mais pequenino do que sou hoje. Eu conheci o Germano, ou seja, nos meus inícios das correntes, em que era aquele rapaz esquivo e cheio de medo mediante as estátuas que via dos romancistas. Né? Porque eu era do tempo em que nós líamos os livros, mas não comunicávamos, não tínhamos a relação afetuosa. Está aqui o nosso querido amigo António Ramalho, que nós tínhamos aquela antologia fantástica, que era do nosso liceu, em que nós imaginamos, e às vezes os escritores apareciam na cara deles com um debucho, um desenho e tal, e nós procurávamos saber, quer dizer, a imaginar como é que se via eu, o que é que se via aquela personagem, mas o que mais nos interessava era o texto, e nós era precisamente nesse texto. E o querido amigo Germano também foi uma coisa muito engraçada que me surgiu na minha vida, que eu também não estava a contar com isso, é que eu um dia estou em Cabo Verde, já eram 500 da noite, vez da Boa Vista, e então resolvo dar o Mingocho não, o Reboço, António Reboço, que na altura estava na RDP, também ligado à RDP África e tal, então nós fomos para ali, mas o Jorge Velhote, fomos para ali fora, estamos em Cabo Verde, e então bate-lhe a campainha dos quem é que bora, aqui o Germano, bate-lhe a campainha e tal, que era de noite, aparece o Germano na varanda, todo vestido branco, e a olhar para mim assim, mas que surpresa, o que será? E o que é que aconteceu? Será mesmo eu? Ou estou a ter até algum sonho? E foi um enorme gosto também como nos recebeu. O Germano Almeida, vou-vos dizer que nasceu na Ilha da Boa Vista em 1945. É licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, foi delegado do Ministério Público, foi advogado, agora está na reforma, como eu, mas embora exerça, não acredito, paga os mínimos, já estou. Permitiram-nos nós com 37 anos, disse-nos a reforma, mas continuamos agora pagarmos o mínimo e continuamos. Eu digo sempre que deixo em julho, que eu fiz o ano judicial, mas depois passa todo de um julho para outro julho. Vive em São Vicente, Cabo Verde, é ele que vive. Mas também é um cidadão europeu, um cidadão africano e do mundo, não é? Publica as suas primeiras histórias na revista Ponto e Vírgula. Eras um menino, eras um garoto ali, não é? Assinadas com o pseudónimo de Romualdo Cruz. Eu gosto deste Romualdo. É? Estas histórias foram publicadas em 1994 com o título Ilha Fantástica, que juntamente com a família, que é uma outra obra, a família Trago, em 1998, requeriam os anos de infância, o ambiente social e familiar na Ilha da Boa Vista. Eu começo já por isto. Germano, até que ponto a tua infância, a tua adolescência, o teu viver, a tua relação com Cabo Verde, com aquela terra da bruma seca, né? O que isso interveio na tua obra? Ou tudo isso foi, digamos, é um grande combustível para criativo? Tens a palavra, Vossa Excelência. Bom, começo por agradecer o convite, primeiro, para estar nos Correntes de Escrita. É Corrente de Escrita que continua a ser, de facto, para mim, a grande maravilha das profissionais literários. Eu lembro que eu estive na primeira corrente e tenho vindo... 25 anos. Sim. E agradeço mesmo por estar aqui neste salão com o meu amigo Aurelino. Devo dizer, antes de entrar na Boa Vista, que há uns anos atrás comecei a escrever uma história passada nas Correntes de Escrita, mas como uma paródia, em que estávamos todos lá na corrente e desaparece um manuscrito de um escritor. O manuscrito desaparece e o Aurelino decide ser ele o detetive para descobrir quem está quem ficou com o manuscrito e nomeia-me de seu ajudante. Então, durante uns dias, nós estamos às voltas a ver se, enfim, se descobrimos quem é o
o Larac, como ele diz, que ficou com os cabelos. O Aurélio tem um belíssimo papel na história, mas comecei a escrever essa história há muito tempo, há muitos anos. Há dias eu li uma referência que o Manuel Valente escreveu sobre o facto de não ter visto, não ter havido até hoje nunca nenhum romance sobre a participação de Portugal na Feira de Frankfurt. E eu lembrei-me do meu texto com o Aurelino. Posso pegar nesse texto e fazer uma história, porque o meu problema principal era como fazer uma história com gente viva, porque tinha que ser com pessoas, com escritores participantes na corrente. Isto não posso continuar essa história assim. E então a história está bastante avançada, devo dizer. Mas quando vocês falavam, lembrei de um pormenor. Já não saberia dizer a mim próprio se inventei aquela história do princípio ao fim ou se alguma coisa aconteceu que me deu essa ideia. Eu, para mim, disse de facto, mas eu não sei se isto é verdade ou se é falso. Então, te perguntar por acaso, para saberes, porque alguma vez nós estivemos correntes com o Mário Zambujal. Sim. É verdade. É? É verdade. O Mário Zambujal é o homem que eu pus a, digamos, desaparecer a coisa. Isto só que eu não me lembro se eu estive aqui com ele. Já veio mais que uma vez, Mário. Já veio mais que uma vez. É verdade. Veio mais que uma vez. Então, Eu não acrescento nada. Por exemplo, é a hora do negócio. desempenhas um belíssimo papel no romance, porque também sempre me imaginei como uma homenagem às correntes espíritas que sempre me disseram muito desde o princípio. Eu entusiasmei-me com os dias, com a semana do povo de Varzinha das Correntes. Dito esta parte, a Boa Vista, eu costumo dizer às pessoas que eu sinto a Boa Vista aos 18 anos. A Boa Vista até hoje não se viu de mim. E escrevi até agora 3 livros sobre o Boa Vista, portanto, a Ilha Fantástica, a Família Trago e depois o Regresso ao Paraíso. A ideia do Regresso ao Paraíso foi um título sugerido pelo meu editor Zeferino Coelho, porque quando eu lhe mandei o texto sem nome, ele disse só pode ser o Regresso ao Paraíso, porque você está a regressar outra vez à sua Boa Vista. Agora uma amiga minha, que é uma espécie também de editora e jornalista, decidiu que podíamos fazer uma longa entrevista voltando, digamos, à minha infância na Boa Vista. E acho curioso a forma como, tendo escrito embora estes 3 livros sobre Boa Vista, ainda há tantas coisas que me fui lembrando, que no fundo que acabarão por dar este 4º livro sobre a ilha. Não a gente, digamos, tem uma vivência, eu saí da Boa Vista aos 18 anos, mas devo dizer que ainda hoje tenho uma ideia de liberdade. Eu estava ouvindo a Joana e estava a dizer, ela terá tido uma coisa que eu não tive. Cresci numa ilha, sobretudo a zona da minha casa era uma zona entre o rural e o urbano. Já dizer, se voltasse para a esquerda, estava na zona rural. Se voltasse para a direita, estava na zona urbana. Não havia polícias na Boa Vista. Eu cresci num ambiente de absoluta liberdade. Não tinha... A única restrições que nós tínhamos era com os mais velhos, porque como conhecíamos todos uns aos outros, os mais velhos tinham uma espécie de dever de educação sobre nós. Quando fazíamos uma asneira, repreendíamos e mandavam avisar a casa. De qualquer das maneiras, fora disto, a gente não tivesse muitas asneiras, não tinha quem nos repreendesse. E isto custou-me imenso. Quando fui para a tropa em Portugal, acabei por me chumbarem no curso de sargentos, depois fui chumbado também no curso de cabos, depois fui preso durante não sei quantos dias, porque não conseguia aceitar a ideia de receber ordens. Eu ainda hoje digo, não, foi a minha vivência na Boa Vista que fez isto, porque
alguém a mandar em mim, isso é uma coisa completamente absurda. Claro, isto na tropa não é assim. E não tinha ninguém para me dizer o caminho é este. A solução, aliás, ainda, com algum favor, deram-me só 45 dias de prisão disciplinar agravada, depois mandaram para Angola, como é que diz, em comissão de serviço, onde estive no norte de Angola durante 2 anos. Angola, tropa, nesses quartéis, não eram quartéis, eram acampamentos. Era uma maravilha, porque lá o plano estava, de facto, em quase ampla liberdade. A única coisa é, de vez em quando, tínhamos para o mato fazer portanto, coisa, mas dentro do quartel estava-se a apontar. Portanto, nesse aspecto é que assim ganhei. Até hoje, depois é que eu ainda cresci, eu disse, não, eu tenho que arranjar uma profissão onde não tenha gente para mandar em mim. Porque, e de facto, digamos, esse como advogado, existência como advogado, a ideia, digamos, de pessoas a dar ordem, a ordenar a minha vida, nunca concebi. E eu acho que a responsabilidade disso, de facto, está no facto de ter nascido e crescido na Boa Vista. Sim, é outra parte daquela questão que eu... Obviamente, é reviver a minha infância e a minha adolescência na Boa Vista nesses 3 livros. Depois continuei a contar história, porque eu costumo dizer que eu não sou escritor, sou contador de histórias. E o que eu vim a fazer é contar histórias da minha ilha, depois contei histórias de Santo Antão, de Santiago, e sobretudo de São Vicente, onde eu moro há 30 anos, portanto, eu costumo dizer São Vicente tem sido a minha principal vítima, na medida em que a maior parte das coisas que eu escrevo é sobre São Vicente. Mas acho que isto. Sim, há uma coisa interessante naquele teu livro, é o Governador das Ilhas. O título de um livro teu, que é o Governador das Ilhas. Viagem para a história das ilhas. Exatamente. Acho que naquela relação que há entre o que era o administrador, no fundo, o governador da ilha, e aquela senhora, que era Manuela, que era a esposa do governador, e o médico cirurgião, aquela relação que se gera amorosa entre eles. Essa história, diz que é contador de histórias, mas esse romance tem algo de cativante e de dialogante, que nós podemos a questão do tal casamento, do tal namoro entre africanos ou seja, entre negros ou mulatos e os não negros e a rapariga branca. Há sempre motivações também desse carisma, dessa ambiência na obra literária, em particular nesse. Não, absolutamente. Agora, de facto, eu não estou a lembrar, não estou a localizar essa cena. Que era do governador, a obra. Sim. Era o Infortúnios do Governador nos Trópicos. Isto é o último livro que eu publiquei. É esse. Não, eram todos brancos. O problema do último livro que eu publiquei, digamos, a história, mas o livro é um romance, mas a partir de um facto histórico, que foi um governador, aliás, um grande governador de Cabo Verde, teve o João da Mata Chapuzé, que esteve lá no último quartel do século XVIII, exatamente, do século XIX, mais propriamente. Ele era um homem já de 60 e tal anos, casou-se com uma sobrinha dele, que era mulher de 18, 20 anos, foram para Boa Vista, foram para Cabo Verde, não para Boa Vista, para Santiago, para Praia, e na comitiva dele tem ido também um médico, cirurgião, e que, jovem, obviamente, que, enfim, o próprio governador insistia muito com a mulher para procurar o cirurgião, porque naquela altura havia muitas chamadas doenças da terra, que matava gente com frequência em Cabo Verde, normalmente os metropolitanos que iam para
para sobretudo para a Ilha de Santiago. Apareciam de repente uma coisa, eu não sabia como, não sabia nem porquê, porque eram mesmo chamadas doenças da terra. Então ele, não querendo perder, não querendo que a mulher adoecesse, dizia, não, está sempre próximo do cirurgião. O cirurgião passou a ser homem da casa do governador. E ele e a mulher envolveram-se. Os criados foram dizer ao governador que ele estava, a mulher estava a ser infiel. Ele questionou a mulher e ela não negou. E então ele mandou prender o cirurgião, não obstante o cirurgião, enquanto português, tinha o direito de ser transferido para o Limoeiro, em Portugal, ele mandou para Cacheu, na Guiné, onde o homem, passado um ano, morreu. Enfim, terra de grandes horrores. Para mim, o interessante deste livro, desta história, é o seguinte: o Chapuzet foi dos grandes moradores que Cabo Verde teve. Portanto, era um homem bom. No entanto, diante dessa situação, ele foi de uma perversidade extraordinária. Porque o médico sabia que ele tinha o direito de ser transferido para Portugal. Mesmo da Guiné, durante esse ano, antes de morrer, fez imensos recursos para Portugal a pedir. Ele mandou-me isto abusivamente, mandou-me para aqui abusivamente. Eu tenho de... E ele recebia ordens de Portugal, manda o homem para aqui. Fazia orelhas roucas. Nunca fez. E deixou o fulano morrer. Mas esta é a história do último livro que eu publiquei. Aconselho o Zé que de facto leiam do infortúnio de um governador nos trópicos. Se puderem adquirir esta última obra de Germano, é fabulosa. Outra pergunta, quer dizer, que as pessoas também costumam ter interesse nisso, porque em Portugal nós tivemos, por exemplo, e a polémica que também houve, entre o Virgílio Ferreira e o Fernando Namora, entre outras coisas, de outro género, mas nós temos, de facto, retalhos da vida do médico do Fernando Namora, que está catalogado como um dos romances preeminentes do neorrealismo em Portugal. Eu volto a dizer, o neorrealismo não me incomoda o neorrealismo, mas eu pergunto-te a ti, até que ponto é que a tua vida profissional de advogado, de contacto com essas pessoas, de maior de humildade, se há alguma recolha, se te influenciaram ou se te provocaram algum género de personagem ou de romance em si na tua vida. Ou seja, a atividade profissional, a vida da relação com as pessoas. Eu acho que há uma recolha consciente. Eu costumo dizer que eu estive antes de advogado, fui procurador. Isso. Durante 2 ou 3 anos. E eu dizia, a Procuradoria é uma espécie de caixote do lixo da sociedade. Naquele tempo, sobretudo, foi a seguir a independência. Mas aí nós vivíamos em regime quase do Estado de regime colonial, em todas as coisas que aconteciam eram resolvidas pelo delegado. Portanto, quando eu entrei já não era delegado procurador, era já procurador. Mas para as pessoas era procurador. E era o delegado. Portanto, todas as queixas da sociedade iam lá ter. Eu, digamos, todos os dias ouvia histórias porque as pessoas faziam fila para falar com o delegado. Eu ouvi imensas histórias, isto influenciaram extraordinariamente, sobretudo no conhecimento da realidade, tanto da praia onde eu fui e também, sobretudo, de São Vicente, onde estive mais tempo. Foi determinante para mim, digamos, esse conhecimento da coisa. Agora, é evidente que criar um personagem, por exemplo, criei um personagem dessas histórias através de um livro que eu chamei Os Dois Irmãos, que é uma história que aconteceu realmente. E quando eu cheguei, quando nomearam procurador na praia, encontrei esse caso de um fulano que estava preso porque tinha matado o seu irmão. Fui ler o processo, porque aliás eu fui responsável pela posição dele no julgamento, e tive que conhecer o processo, ver o que tinha acontecido, não sei quanto estava por fora.
E eu me lembro, digamos, falando com ele diretamente, eu dizia, porque eu tenho de dizer o seguinte, isto que aconteceu em Santiago, a ideia que eu tinha que nunca aconteceria, por exemplo, na Boa Vista ou nas Ilhas de Barlavento. A ideia de vingar a honra com sangue, nós não tínhamos isto. Na Boa Vista não é só se isto acontecesse, há 2 bofetadas, um soco, 2 socos, não sei o que, então roubava-se. Em Santiago não, tinha que ser limpado com sangue. Digamos, o fulano, digamos, corneado, só conseguia livrar-se da ofensa se ferisse, não necessariamente matar, mas se ferisse o outro para sangrar. E o irmão está em Portugal, o pai manda-lhe dizer, olha, o teu irmão está a andar com a tua mulher. Ele regressa imediatamente para Cabo Verde, mas ficas um número de dias, 20 e tal dias, sem fazer nada. E ninguém, as pessoas da sua aldeia não aceitam. Como é que o fulano vem cá, ele sabe que o pai é que lhe disse, portanto tem que ser verdade, ele vem cá, não faz nada, aceita, normal. Começou a ser desprezado, as pessoas começaram a deixar de o ver. Digamos, um processo de banimento sem palavras. Ele passar, chamar as pessoas, cumprimentar as pessoas, não sabem dele. Levaram-no, ele ficou uma situação em que, efetivamente, ele acabou por desafiar o irmão para brigar, depois o irmão acabou por falecer, devido, talvez, até a outras circunstâncias, não provocado diretamente pelo ferimento, mas uma coisa que eu fomos o julgamento, na altura, foi nos primeiros tempos de independência, a gente achava que devia levar a justiça sempre cada vez mais perto das populações, para as pessoas perceberem, e fomos fazer o julgamento em Tarrafal, que era próximo da aldeia do rapaz, e para lá deslocou-se o tribunal, deslocaram-se as pessoas todas. Para mim, o que eu não entendia, como é que o rapaz era tratado como se fosse um herói. Um homem que tinha estado na origem da morte do irmão, é tratado como se fosse um herói, da reverência das pessoas, não sei quando, dos pais. E para mim era uma coisa completamente incompreensível. Essa história ficou-me na cabeça durante anos. Eu não entendo. Bom, claro, depois fui conhecendo melhor a Sociedade de Santiago, comecei a entender melhor. Mas eu digo, isso é uma história que vale a pena ser escrita. Não saber como escrevê-la. Como é que eu aprendi a escrevê-la? O Garcia Marques publicou aquele livro, Crónica de uma Morte Anunciada. O livro saiu em Portugal e mandou-me um livro. Eu comecei a ler, li até o fim desesperadamente, acabei de ler, comecei a escrever o meu livro. Eu digo perfeitamente, aceito perfeitamente que esse livro tenha sido influenciado por esse outro, mas, digamos, se é verdade, não tenho qualquer problema nisto, porque foi ele que me fez escrever o meu livro. Mas quando eu escrevi o livro, já tinham passado mais de 10 anos sobre os acontecimentos. Eu não fui consultar o processo, não fui consultar nada, escrevi-o só com aquilo que eu tinha na cabeça. Não sei até que ponto se aproxima realmente da realidade dos fatos. Porque pode ser também que eu tenha misturado. Eu digo isso porque o juiz que funcionou nesse processo, eu era procurador, quando leu o livro, eu disse: isto não tem nada a ver com o nosso julgamento. Eu disse: bom, eu não sei se eu quis escrever o nosso julgamento. Eu quis escrever a história a partir disto. Mas se me dizia a história, então ainda bem. Porque, digamos, o fundo está nesse facto. A história em si talvez não. E a obra criativa não tem. A obra criativa é a obra que foge, que se expande. Não pode haver prisões, senão seria um novo processo. Não estava já a mão com um novo processo. Mas na questão do governador, na contaste deste último livro, já houve alguma investigação histórica. Não, no caso do governador é diferente, porque o nosso historiador, Daniel Pereira, está sempre a pesquisar no topo, não sei quem contou essa história. E ele mandou-me
ofereceu uma história me dizendo, epá, eu não tenho que fazer com isto, talvez tu possas fazer alguma coisa. Eu li a história, efetivamente, eu achei engraçado. Depois fiz mais algumas investigações, sobretudo a propósito da vida do médico e das circunstâncias também também sobre o governador, que depois de Portugal também teve que metido nas aquelas lutas, ou então mais tentar das lutas de Dom Pedro e Dom Miguel. Ele era constitucionalista e, portanto, consegui mais dar e escrevi o livro. Portanto, aquilo é diretamente influenciado pelo menos daquilo que o homem mandou, são factuais. Os dois irmãos é que não será. Pode até não ser, ou não sei. Eu não sei que horas se aproxima, não faço ideia. São 8 horas. Eu passava a palavra a alguém que quisesse colocar alguma pergunta aos escritos aqui presentes. Eu tinha uma pergunta para a Joana. Sim. Eu sou professora de Educação Física, licenciada em Educação Física, com opção de natação. Portanto, e fui treinadora de competição na natação artística. Estou por dentro desse tema, que será a competição saudável. Na minha opinião, não é saudável. Em 90% dos casos não é saudável, porque o treinador quer resultados, quer marcas, quer números, e eu tenho um caso que conheço aqui, do futebol daqui, por acaso era de Vila Coura, que o miúdo, nas classes de miúdos, queixava-se muito, com 8 anos, 9 anos, dores nas pernas, era dores de crescimento, dores nas pernas, e o treinador, pré-competição, e o treinador insistia, joga, e era todos os dias, até que o miúdo saiu. E, portanto, há essa pressão, e os meus filhos praticaram desporto, mas eu nunca quis que fossem para a competição, porque 80% dos treinadores, ou mais de 75%, primeiro está a competição e depois está o miúdo, o ser humano. Portanto, era só para dizer que se é da mesma opinião. Sim, completamente bem. Eu só faço uma ressalva que é, eu completamente advogo a favor da prática desportiva. Acho que fazer desporto é super importante e essencial e urgente. Aqui no Insight estamos a falar de um outro domínio, que já não é só o fazermos desporto e o estarmos bem, termos práticas físicas saudáveis, é mesmo as medalhas como único desígnio e também essa alta competição, quando já na vida destes miúdos, e é de realçar que estamos sempre a falar de miúdos, não é? Porque o pico físico da maioria das modalidades, como por exemplo a natação, é os 16, 17, agora este Diogo fenomenal que nos trouxe agora, tem 19 anos, não é? Portanto, ele está num pico de forma que vai durar, se tudo correr bem, 3 ou 4 anos e já está, não é? A carreira dele fica ali. Portanto, não sei nada sobre a vida deste atleta, mas espero que ele tenha em volta dele bons técnicos empáticos que não estejam a esminifrá-lo para conseguir tudo agora, independentemente do que lhe aconteça nos últimos anos, que é o que acontece muito e que é o que aconteceu nomeadamente ao retrato que eu faço no Insight, que foi a triatleta muito conhecida, a Vanessa Fernandes, não é? Que era um fenómeno de talento ao nível deste Diogo, um talento daqueles muito raros, só que a função era tanta que pronto. Acho que a pressão começa também nos pais. Há muita pressão logo. Eu estruturei o ensaio por estes 4 treinadores, mas eu faço uma ecologia de um meio em que a autopressão, ou seja, estes miúdos são ensinados a serem muito perfeccionistas, a competir consigo próprios e nunca nada está bem. Depois há a figura do treinador que tem um ascendente enorme sobre jovens em formação tão novos, a pressão dos pais, a pressão dos pares, depois quando são já figuras públicas, nós todos, não é? Que precisamos que eles não fraquejem, que eles não falhem, que eles... Pronto, então cria-se ali um fenómeno psicologicamente que é quase impossível ser são, não é? Estas pessoas acabam por ter vidas muito
muito excessivas, muito desequilibradas e que às vezes sabemos de situações que não correram tão bem. Dito isto, acho que todos temos que fazer desporto e que é muito importante. E é aconselhável ler o livro da Joana Berto, que é o treinador. A todos Por aconselhamos. acaso, não sei se está aqui porque ele, como é da fundação, ele não está, mas ele encontra-se nos Pingo Doces. Não nas O treinador de Joana Berto. que o Pingo Doce é lá Se houver alguma questão ou alguém que queira falar, estamos perfeitamente à vontade. Ficamos muito contentes. José Luís Tavares. O Germano contou a história aqui do Arlindo, que é com figuras vivas. Eu lembrei-me que o Germano tem uma trilogia onde ele mete gente viva. E uma das personagens está aqui na vossa presença. E depois mete o meu arqui-inimigo, que é o Ministro da Cultura. Que é uma pessoa de quem eu gosto muito, porque proporciona de vez em quando umas tareias monumentais. Todo mundo em Cabo Verde diz: ah, este rapaz é terrível, ele é muito mau. De repente as pessoas encontram-me nos bares a beber, para dizer, afinal é muito boa pessoa. Não percebes porque é que ele escreve aqueles textos. O Germano podia falar dessa coisa de ter personagem. Eu lembro-me que o Germano também é personagem de um livro que eu escrevi. A Joana há bocado falou das encomendas. As encomendas são ótimas. Pediram-me 10 páginas e pagaram-me 3.000 euros. Mas eu achei que eu devia fazer mais. Escrevi uma peça de 400 páginas. E depois eu disse, eu é que devia pagar a essa gente, porque sem esse estímulo eu nunca teria escrito aquela peça. O Germano, infelizmente, tem alguma dificuldade. Muita sorte eu é. O Germano não conhece porque a peça está escrita em língua cabo-verdiana. E está feita em versos metrificados. Uma coisa, não é porque estou na minha presença, mas uma coisa que nunca se fez em Cabo Verde, e perguntaram se eu não traduziria este livro para o português. Eu disse, é impossível ser traduzido, porque dava-me 10 vezes o trabalho que é escrever aquilo diretamente em língua cabo-verdiana. Daí que eu queria que o Germano voltasse novamente, eu não sei se quer revisitar a trilogia, eu devo dizer-vos que a minha mulher não gostou muito, porque o Germano põe-me na obra cobiçar a mulher do morto. Porque eu escrevi um livro, uns sonetos fechaninhos. O diabo existe. Nós tentámos fechar aquilo de uma forma no final do livro, mas ficou de tal forma que o livro abre exatamente naqueles sonetos que nós queríamos esconder. Então o Germano aproveita e mete-me como personagem no livro. Portanto, se desenvolver um bocadinho essa coisa de meter gente viva nos livros. Se não é mais trabalhoso, se é menos trabalhoso. Não vamos falar nessa questão porque assim, as pessoas depois não vão ler. A questão de meter a gente viva no livro é complicado. Por exemplo, no livro sobre o Paulino que eu estou a terminar, porque todos, aliás, eu já falo nesse livro com a vontade, porque são para escrever 2 capítulos, já sei exatamente como é que o livro vai acabar. E então, eu estou de acordo consigo, normalmente quando começo o livro nunca sei como é que acaba. E terminar este livro, para mim foi sempre uma grande confusão, porque eu não posso pôr um autor que eu conheço, digamos, a roubar o manuscrito do outro. Surgiu efetivamente uma solução em que toda a gente fica bem, portanto, é o autor virtual que acaba por eventualmente, nem sequer é uma garantia por ter levado o manuscrito. E como as correntes escritas são 4 dias ou 5 dias, acabam, quer dizer, tu acabas por dizer, não pude fazer mais nada, porque agora só próximo ano. Mas, eu não queria saber tudo, não sei de nada, não quero saber tudo. Sim. Mas trabalhar com gente viva não é fácil. Quer dizer, esse livro para o próximo ano, nas correntes de escrita, vai ser lançado. Espero bem que sim. Ora bem, eu acho que estamos na... Eu só tenho uma curiosidade.
curiosidade, qual é a história do Romualdo Cruz? O Romualdo Cruz aliás, eu estou a perguntar ao Romualdo Cruz para ser o fanador do livro. Não, mas existiu principalmente, porque quando eu comecei a escrever, eu ter começado a publicar, não a escrever, eu estou a escrever desde os 16 anos, era miúdo ainda, gostava muito de escrever, mas nunca tinha pensado em publicar. Como é que eu comecei a publicar? Houve uma altura em Cabelos, uns 5 anos após a independência, eu mais 2 amigos estávamos a falar e diziam, mas passados 5 anos de independência, quando não encontro uma revista, não há nada neste país para as pessoas, não sei o que e tal. Então combinamos, vamos fundar uma revista. Foi aí que fundamos o Ponto de Vírgula. E mandamos, digamos, circulares para as pessoas que a gente pensava, aquelas que escrevem, aquelas que a gente pensa que podem escrever, não sei o que e tal, dizer, olha, vamos fazer uma revista, vocês têm material, mandem. Tínhamos conseguido publicar a revista no mês X e no mês antes não tínhamos recebido nada. Exceção feita aos escritores mais velhos, Baltazar Lopes, Manuel Lopes e Aurélio Gonçalves e outros que eram os antigos, mandaram-nos material. Os jovens, como que nós estávamos à espera, não nos mandaram. De maneira que, numa situação de aperto, eu disse ao pessoal, olha, eu tenho umas histórias que eu escrevi. Eu posso passar-vos a história, vocês pensam se interessa a gente publicá-las ou não. Mas era a ideia de publicar para preencher páginas. Dei as histórias, eles leram. E um deles, que tinha lido Garcia Marques, tinha lido Santos, e não me perguntou, tu conheces o livro Santos? Eu não conheço. Ele emprestou, eu devorei o livro, digamos. Isto é um livro assim, mas vi aqui histórias em 24 horas. O livro para mim é maravilhoso. Porque dizia-se o Garcia Marques. Porque o meu problema com este livro, com as minhas histórias, é o seguinte: eram histórias passadas na Boa Vista, com coisas mais loucas, por exemplo, com santos que fugiam, com velhas bruxas, digamos, que tinham os santos sob o seu comando, não sei o que tal. Eu disse, como advogado, eu não posso escrever coisas dessas, fica mal. Então resolvi inventar um pseudónimo. E daí que eu cheguei no Romualdo Cruz. Havia uma história. Ora, já estamos quase na hora de jantar, não é? Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Tenho que vos dizer que foi um prazer enorme. Espero voltarmos a encontrar-nos em breve, ou no próximo ano, e muito em breve, e fazermos outras coisas, muitos outros encontros aqui nesta sala arquivada, que é sempre um prazer colaborar e estar com vocês. Isto no fundo é um primeiro lançamento para outras sessões que irão continuar ligadas a este âmbito, ao do pensamento, da escrita e dos diálogos entre nós, que estou completamente disposto a isto. Queria agradecer ao Sr. Presidente todo o trabalho que incitou para isso. Também ele tem livros para a infância, também ele é escritor.